Vamos hoje iniciar a doutrinária de quarta-feira da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, da FEIS. E vamos rogar ao Pai, primeiramente, que nos abençoe a todos, que nos inspire, que nos dê força, que nos dê paz, que nos dê resignação e que possamos atravessar as nossas situações, dificuldades, com aceitação, com paciência, com compaixão, com tolerância. Que possa ser uma tarde de aprendizado, que possa adicionar aos nossos corações o sentido de ser cristão e que o amor ao próximo torne-se cada vez mais a nossa temática. E falando em temática, o tema da doutrinária de hoje é o capítulo O Fermento dos Fariseus e Saduceus. E o capítulo traz a passagem de Mateus, se não me engano, em que os apóstolos, que normalmente os discípulos que acompanhavam Jesus e que obviamente precisavam levar os mantimentos para essas viagens, para que eles pudessem se alimentar durante os traslados, e normalmente eles levavam água e pão, dentre outros alimentos. E numa dessas vezes, numa dessas viagens, os discípulos esqueceram de levar o pão, de trazer o pão, e decidiram voltar para comprar fermento e, com isso, fazer o pão para mantê-los alimentados durante a viagem. E, nesse ínterim, Jesus se dirige a eles e, obviamente, percebendo uma oportunidade de acrescentar mais uma lição, mais um aprendizado, ele diz aos discípulos que tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos, no momento, na hora, não entenderam exatamente o que Jesus queria dizer com isso e acharam que Jesus se referia ao fermento do pão. Mas, obviamente, isso é esclarecido. E fermento dos fariseus e saduceus. Acho que é uma frase que dá margem a nós pensarmos muitas coisas, tirarmos daí bastante aprendizado que não se esgota num tempo tão curto como esse. É óbvio que Jesus usa os fariseus e saduceus, homens religiosos, também ligados à política, influentes na época, mas que viviam muito de ritos externos, de toda uma representação que não correspondia ao que internamente eles eram e que não era coerente nem comungava com o verdadeiro ideal cristão. Os fariseus defendiam a lei mosaica e acreditavam-se que a Judéia seria a terra prometida, terra de onde novamente o Salvador viria. E nessa defesa de lei mosaica, muitas pessoas eram, digamos assim, castigadas, eram punidas, eram aterrorizadas. Se a gente lembrar da história de Paulo de Tarso, que perseguiu muita gente com a intenção de defender essa lei mosaica,
temos aí uma ideia bem mais clara, bem mais, nessa história, bem completa, né, do que eram os fariseus na época. E eles não só tinham essa influência política e religiosa, como também gozavam de certos privilégios. E por serem terem muitos rituais e serem também dessa forma, era um exemplo que Jesus poderia recorrer para que a sua ideia fosse assimilada de maneira mais adequada. E pegando esse aspecto dos rituais ou externos que os fariseus, por exemplo, exerciam com seus cultos, a gente pode perceber, a gente pode pensar que nós vivemos ainda de forma semelhante como os fariseus e saduceus. Nós vivemos rituais externos que não condizem com quem nós verdadeiramente somos em nosso mundo interior. Quantas vezes nós queremos parecer para os outros ou para aqueles que nos rodeiam melhores do que nós verdadeiramente somos, caridosos ou mais caridosos do que nós realmente somos, pacientes, compassivos, mais do que realmente somos. E muitas vezes nós nos agarramos a isso, a essa imagem, a esse parecer, que nós nos esquecemos de ser e ficamos presos a esse parecer. E é interessante que a imagem, a ideia do fermento aí não é trazida à toa. Nada é por acaso nas falas de Jesus. Elas têm aí um ensinamento, uma alusão e um ensinamento que são importantes e amplos para todos nós. E ele traz essa ideia do fermento porque o fermento é um dos ingredientes com o qual você pode fazer o pão. E o fermento, ele, não só o pão, mas também o bolo, se a gente for parar para pensar. E o fermento, ele faz com que a massa inche, com que a massa cresça. E é nessa ideia de fazer a massa crescer, de fazer crescer, que vem isso do fermento. E a gente pode perceber já de início que, ou seja, esse fermentar numa imagem e fermentar a coletividade com essa imagem traz consequências. E eu vou aqui começar a desmembrar um pouco sobre um pouco disso. Eu estou falando assim ainda em termos gerais, mas assim, o fermento ele faz o bolo crescer, a massa crescer, e quando não é na medida adequada, ele pode fazer a massa solar. Ela pode estragar. Ou se o fermento for velho, por exemplo, pode estragar a massa. E não é à toa que Paulo de Tarso traz na sua epístola aos Coríntios, na sua primeira epístola aos Coríntios, a frase de que, na qual ele diz mais ou menos assim: esqueceis que um pouco de fermento leveda a massa, ou seja, pode estragar, azedar a massa, pode fazer com que ela perca o ponto. E essa é uma alusão ao que, se a gente for pensar, o que é que faz crescer? O que é que normalmente faz crescer? Tudo que nós fazemos, que nós pensamos, que nós sentimos, tudo isso pode fazer crescer ao nosso redor diversas coisas.
E isso vai depender da direção que nós dermos a esses sentimentos, a esses pensamentos, a essas atitudes. O fermento, ele pode tanto fornecer o pão, que é alimento, que vai à mesa e que é alimento, e que pode, de maneira metafórica, que a gente pode dizer que alimenta a alma, mas o fermento, ele pode também fazer com que aquilo que não é tão bom, aquilo que não é tão adequado, aquilo que a gente considera como mal, pode fazer com que isso também enche, com que isso também cresça ao nosso redor. E é esse ponto que é importante, é um dos pontos importantes para que a gente observe em nós o que é que nós temos fermentado ao nosso redor. O que é que nós temos feito crescer com as nossas ações. E pensando em nossas ações, a gente pode trazer a ideia de que tudo que a gente faz afeta uma coletividade. Tudo que a gente diz, cada palavra que a gente profere, afeta não só um indivíduo, não só a nossa individualidade, mas também a uma coletividade, afeta o mundo, afeta o ambiente que nós transitamos. Da mesma forma que o fermento afeta a massa. Da mesma forma que o fermento faz com que enche. E é interessante pensar nisso, porque quando a gente fala de fermento, podemos trazer logo à tona a ideia da maledicência, que é uma forma da gente atuar, uma forma da gente agir no ambiente e, portanto, afetar esse ambiente. Quantas vezes, e a gente pode tirar aqui os exemplos das famílias, em que normalmente nas reuniões de família, nas festas, aniversários, comemorações familiares, muitas vezes nós falamos de maneira carinhosa, generosa, mas saímos, em particular, falando mal dos parentes. Quem não já fez isso? Quem não chegou, às vezes, a título de desabafar apenas, entre aspas, desabafar, e sai desabafando com um, com outro, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto, e continua desabafando e vai levando para o trabalho para desabafar um pouco mais, porque aquilo incomodou. Ou seja, às vezes a gente se sente incomodado com algo que alguém da família faz e a gente vai desabafando. E nessas festas familiares é interessante porque a gente vai aproveitando cada parente que a gente tem para poder disseminar aquilo que a gente quer fazer. Quando não é uma fofoca mesmo, essa maledicência, é uma fala que não é nem um pouco caridosa. A gente traz a fala como uma censura ao que fulano fez, ou uma ironia e um sarcasmo ao que o Beltrano disse. E a gente sai dizendo ali, falando, fulano, se eu fosse eu não fazia essas coisas. Olha a maquiagem de fulana, como é que anda, como é horrorosa. Olhe Beltrano, que fica com a esposa. Ele é um otário, ele é muito bobo, ela faz dele gato e sapato. E a gente fala, às vezes, isso não se apercebendo do fel que a gente libera. Porque, veja, com isso a gente fala e afeta não só a pessoa para quem a gente está falando, e cada pessoa que ouve essas palavras, como eu citei esses exemplos aqui, elas podem se influenciar com isso e passarem a olhar aquela pessoa dessa forma. E a gente não percebe que com isso a gente está dando um exemplo negativo, mas é um exemplo. A gente está servindo de exemplo e a gente está afetando o outro com essas coisas.
E a gente não pensa que ao levar essa informação, ao levar essa fofoca ou essa maledicência para o outro, a gente também está estimulando o outro a, em troca, né, uma reciprocidade, a também ser maledicente conosco. E é muitas vezes aí que nós caímos na tentação, porque nós somos humanos, nós somos imperfeitos e porque nós ainda temos uma tendência a nos apegarmos àqueles sentimentos mais inferiores que ainda são resultantes de nossas experiências de encarnações anteriores e que não são coerentes e que não realmente validam nem estão em acordância com o bem, com a espiritualidade, com as leis divinas, mas estão mais em acordância com nosso orgulho, com nossa vaidade, com nossos desejos, nossos interesses. E aí, quando a gente fala aqui, fulano é muito tolo, a esposa ou o esposo faz de gato e sapato, e eu não permitiria uma coisa dessas. Primeiro, a gente já cometeu a falta de caridade, né, em dizer isso. Se for verdade, a gente só está propagando algo desnecessário. E a gente pode fazer, a gente conhece já aquelas 3 perguntas que são importantíssimas antes de dizer qualquer coisa, que a gente possa se fazer, que são, isso é útil? Vai fazer ao bem? E a terceira eu não me lembro não, mas eu acho que só essas 2 já dá para a gente perceber que se passar por esses filtros, ok, eu posso comentar. Se não, para que eu vou comentar isso? Então já é uma falta de caridade quando eu faço essa maledicência. Ou quando eu digo que fulano é dissimulado, que Beltrano é dissimulada, é venenosa. E aí, quando eu destilo esse fel, às vezes a título só de desabafo, e eu digo que não tenho intenção de ser ruim ou de ter maldade, veja, não tem a intenção, mas mesmo sem intenção, comete uma falta de caridade. Portanto, não está em acordância com o pensamento cristão. Segundo aspecto, é o aspecto de que eu vou influenciando o outro. E aí, quando eu influencio o outro, eu posso pensar em 2 pontos, como eu já falei. Primeiro ponto é o ponto do exemplo que eu estou dando. E o segundo ponto é o que eu estou estimulando no outro. Eu estou estimulando essa falta de caridade, essa falta de generosidade, é a maledicência. E, portanto, eu estou estimulando, né, exatamente as emoções mais inferiores e que não são nobres. E depois nós reclamamos quando nós falamos essas frases e estimulamos esse tipo de atitude e comportamento, e, obviamente, tudo que se pensa, que se diz, que se sente é energia. É energia que afeta o nosso campo e também afeta o outro, afeta o ambiente. E aí as coisas acontecem e a gente não entende por que situações difíceis ou adversas surgem em nosso caminho. A gente não entende porque nós somos, assim, os espíritas, então, não entendem porque os obsessores estão ali nos afetando, nos fazendo sofrer, e nós nos enxergamos como vítimas, mas nós não percebemos que ao vibrar nessa faixa, nós damos permissão e damos a possibilidade desses obsessores ou desses irmãozinhos menos bondosos, vamos dizer dessa forma, nós damos a possibilidade que eles atuem sobre nós e estimulem cada vez mais aquilo que já existe em nós. Ou seja, eles também se tornam fermento para o que habita em nosso interior. Assim como nós nos tornamos fermento para que o outro haja da mesma forma. Então, assim, veja que
eu estou aqui desenvolvendo esse pensamento e a gente vai vendo como a gente vai afetando em diferentes dimensões e diferentes proporções o nosso ambiente, a coletividade. Então, por mais que eu diga que o fermento que eu coloco me afete e seja uma individualidade, ou seja, eu sou um só que fala, que diz e que age, a minha ação, a minha fala, ela não para e não morre em mim, ela segue adiante. Mas, mesmo estimulado por mim, o outro tem a possibilidade e tem a oportunidade de não ceder à tentação. Ou seja, tem a possibilidade de, uma vez ouvindo essa maledicência, não participar e não estimular, não alimentar. Ou seja, não deixar que o fermento cresça. Então, porque não basta só ser neutro, é importante que se impeça ao mal. Tem terrenos, eu acredito, existem situações ou terrenos em que a neutralidade, como a gente diz, é balela, ela não existe. Não existe uma meia-verdade. Existe verdade ou mentira. Talvez o alcance dessa mentira ou a extensão da consequência não seja tão grande, mas não existe uma meia mentira, como também não existe uma meia verdade. Não existe meio bem, não existe meio mal. Às vezes isso são justificativas, né, entre aspas, porque explicam, mas não justificam. São explicações que nós nos damos para nós não nos sentirmos culpados ou não admitirmos que nós erramos e que nós não somos tão bons quanto nós queremos pensarmos que nós somos. Então, se eu faço a maledicência, o outro tem a possibilidade de parar e de cortar isso. E com isso ele também pode ser um outro tipo de exemplo. Em vez de um exemplo para o mal, pode ser um exemplo para o bem. Da mesma forma que um pode afetar com o mal, o outro também pode afetar com o bem. Então, a gente é exemplo vivo a todo momento. Quem nos observa, observa a nossa postura, observa a nossa atitude, observa o nosso modo de ser. E isso vai gerando também a conclusão, vai trazendo para o outro, formando uma ideia mais clara de quem somos. Da mesma forma que o outro vai, com essas ações e essas palavras, formando uma ideia mais clara para nós de quem eles são. E é importante observar que se nós podemos ser o exemplo, porque veja, da mesma forma que os filhos apreendem durante seu desenvolvimento muitas coisas dos pais, muitas vezes sem se dar conta e acabam repetindo exatamente aquilo que às vezes eles não querem, não gostam dos seus pais, mas são iguais. Muitas vezes mães ou pais que são, entre aspas, secos, ou seja, são mais rudes e não são carinhosos, não são amorosos, quando a gente vai olhar a história de vida, também foram filhos de pais que não foram amorosos com eles, que não foram carinhosos com eles, e que, portanto, quando eles eram crianças, eles sentiam aquilo e não gostavam daquilo, né? Se eram magoados, eram feridos, mas, no entanto, cresceram e reproduzem exatamente o mesmo comportamento. E não se dão conta, muitas vezes, de que são também secos como seus pais. Então, é esse o fermento que faz crescer qualquer coisa. É esse o fermento que atinge a todos. É esse o fermento que nós queremos ser para o mundo e para nós. Porque, veja,
se a gente pensar não só no externo, mas também no interno, nós também fermentamos dentro de nós diversas emoções e diversos pensamentos. Qual é a qualidade desses pensamentos e dessas emoções? O que é que eu fermento dentro de mim? É importante olhar para isso com muita sinceridade e com muita humildade, porque vai ser um exercício às vezes doloroso, é, porque vai ferir a nossa vaidade, porque vai quebrando aos poucos a nossa ilusão de que nós somos bonzinhos, quando nós não somos assim tão bonzinhos quanto nós queremos ou professamos ser. Mas vamos olhar para isso que nós fermentamos, refletir sobre isso, é refletir sobre aquela imagem, sobre aquela fotografia de quem nós somos exatamente nesse momento. Isso requer honestidade, isso requer humildade, isso requer aceitação também. Porque reconhecer isso em nós, perceber qual é o fermento que nós usamos para fazer a nossa massa crescer, se disso sai o pão que nos alimenta e alimenta o nosso entorno, ou se disso sai a levedura, ou seja, o que vai azedar, o que vai estragar a massa. Porque isso não é um problema, mas isso também se torna, de certa forma, misericórdia divina, porque nos dá a oportunidade de, reconhecendo isso em nós, de começar aos poucos, como um exercício, a transformação disso, a modificação disso. Que esse sim é o objetivo maior, que esse sim é o motivo principal. É uma transformação, não por um simples fato de, eu vou mudar, eu vou transformar como que muda de roupa, mas é uma transformação para que nós possamos vivenciar no cristianismo verdadeiro, naquilo que Cristo professou, e que são leis, vamos dizer assim, são postulados que vão trazer a nossa verdadeira felicidade, mas não só a nossa verdadeira felicidade ou a nossa verdadeira paz, mas também levar aos outros a paz e a felicidade. Nada dentro da seara do bem é individual, tudo é coletivo. Mesmo o passe que a gente ouve, recebe, mesmo uma doutrinária como essa que a gente assiste, não serve só para a gente, não atua só sobre nós, atua sobre nós, atua sobre quem nos acompanha de encarnado e de desencarnado. Então veja que nós estamos constantemente num intercâmbio, numa influenciação, talvez mais intensa do que nós supomos. Mas é fundamental lançarmos uma reflexão, um olhar para isso, para que a gente possa ir, como eu falei, verdadeiramente transformando. Se nós dizemos que queremos ser melhores e que não queremos ser melhores apenas no aspecto da materialidade, mas no aspecto da eternidade, da espiritualidade, do bem, é importante que nós promovamos esse esforço, nós realizemos essas ações a fim de nos transformarmos. Porque veja, quando eu disse que nós podemos ser exemplo, tanto para a maledicência ou para o negativo, quanto para o positivo, quando digo que nós podemos ser exemplo disso, eu também digo que eu estou dizendo que nós podemos não corrigir ou viver numa correção do outro. Quando eu também digo que nós podemos parar esse fermento que alimenta o mal, que nós podemos cortar isso quando chega até nós. Eu não estou dizendo nesse sentido de que a gente pode sair corrigindo, dizendo ao outro que o outro pode ser, como deve ser, o que fazer. Não é isso. Mas vejam que nossas atitudes falam por si só.
o que nós dizemos, também falam por si só. E isso é exemplo também. E isso também tem consequências. Não existe uma ação, não existe nada que não tenha uma consequência. E aí nós precisamos pensar: o que eu quero trazer de consequência? O que eu quero, pelo que quero me sentir responsável? Eu quero me sentir responsável pela minha felicidade e pela felicidade do outro? Eu quero me sentir responsável apenas pela minha felicidade e pela tristeza, ou pelo sofrimento, ou pela mágoa que o outro recebe? Né? Ou eu quero ser responsável pela minha própria infelicidade? Porque muitas vezes, assim, às vezes as pessoas não se dão conta, mas elas acabam sendo responsáveis pelas suas próprias infelicidades, porque elas trazem consigo aquele fermento velho e ainda não estão dispostas a trazer um fermento novo que forme o pão que alimenta. E se elas fazem isso consigo, fazem também com os outros. Então, a possibilidade de impedir esse fermento deve ser de uma forma caridosa, em que eu não alimento esse tipo de conversação, em que eu não alimento esse tipo de atitude, em que eu, educadamente, sem ferir o outro, paro ali. Porque veja, se a gente só desenvolvendo um pouco mais esse pensamento, se eu reproduzo algo que não é verdade sobre alguém, né, eu estou ali contando uma mentira, mas eu estou provocando também, criando um ambiente hostil para aquela pessoa, um ambiente em que aquela pessoa vai transitar e ela não vai ser benquista, não vai ser bem recebida. Né? Eu posso estimular em alguém a desconfiança sobre outra pessoa e, ao estimular a desconfiança nessa pessoa que já possa ter esse hábito de ser desconfiada por uma espécie de defesa para se proteger de infortúnios e desacertos, eu estou, às vezes, ali alimentando também, fermentando algo que já existe e que, portanto, não vai ajudar aquela pessoa. Porque, veja, alguém que vive na defesa, alguém que vive excessivamente se protegendo de tudo, veja que eu estou dizendo excessivamente, alguém que viva desconfiando de tudo, como vai poder viver em paz e em felicidade? Não vai, porque vai ver em tudo um inimigo e vai deixar de ser generoso. Então, se eu estou estimulando isso na pessoa, ou se eu falo de outra pessoa algo que é verdade, ou seja, se eu não estou falando para essa pessoa em específico, já é assim, mas se eu falo uma coisa, eu estou confessando, eu estou espalhando para outras pessoas uma falha, uma imperfeição de alguém que não vai ajudar aquela pessoa a se modificar nesse sentido. Muitas vezes, ao fazer isso, e aí a atitude dos outros em direção a essa pessoa modifica, nós acabamos por reforçar o comportamento dessa pessoa portanto, nós somos responsáveis por isso. Precisamos ser responsabilizados por essa ação que nós exercemos. E aí a gente não percebe e não entende porque que a vida acaba nos trazendo de volta situações dessa forma. Porque perceba, quando nós somos o alvo dessa maledicência, quando nós somos o alvo desse fermento, nós nos sentimos injustiçados, nós nos sentimos magoados, nós nos sentimos feridos, desanimados. Por que o outro não vai se sentir da mesma forma? Por que nós esquecemos que nos sentimos assim quando nós somos o alvo disso e realizamos com o outro? A lei de amor
do Cristo que nós aprendemos, em seu grau mais primário, digamos assim, mais primitivo, mais inicial, é exatamente esse. Não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito comigo. Essa é a forma mais infantil, digamos assim, de poder amar o outro, se eu não sou capaz de amá-lo de uma maneira mais generosa, mais compassiva, mais compreensiva e mais madura. Essa é a forma mais inicial de se amar o outro. Então, se a gente não gosta, por que a gente faz com o outro essas coisas? Agora, nada impede de que, ao fazermos isso, nós procuremos desfazer o erro, ou nós possamos também pedir perdão, pedir desculpas à pessoa ou a outra, a quem quer que seja, a fim de que um erro possa ser corrigido. E novamente repito aqui, se nós queremos viver em acordância com o que Cristo pregou e em acordância com as leis divinas, em acordância com o bem. Se é esse nosso desejo, então que possamos fermentar a massa de pão que sirva verdadeiramente de alimento para as nossas almas e não fermentar o mal ao nosso redor. Porque da mesma forma que o semeador que sai a semear pelos terrenos, pelos campos, pelos diferentes lugares, né? E obviamente algumas sementes vão germinar a depender do campo e obviamente esse semeador que jogou a semente vai colher aquilo que plantou. Nós também, quando fermentamos, se semeamos coisas ruins, vamos colher as consequências dessas coisas ruins. Então não se trata de uma punição. Deus não pune. Deus não pune ninguém. Deus é amor. Deus é amor no sentido de nos fazer evoluir, nos fazer crescer como almas, como seres eternos que somos, como filhos dele, nascidos dele. Então Deus não pune ninguém. Mas como nós podemos não ser responsáveis por aquilo que nós fizemos? Se da mesma forma nós gostamos e queremos que, quando a gente faz o bem, que a gente receba do universo, que a gente receba da vida o bem, e isso não é para nós um problema, como é que se torna para nós um problema a possibilidade de corrigir ou de reparar aquilo pelo qual nós também somos responsáveis? E nesse sentido, a oportunidade de reparar deve ser também vista como uma misericórdia divina, como uma possibilidade de acerto da lei. E, portanto, meus amigos, que nós possamos, dessas pequenas palavras aqui que foram ditas, que nós possamos observar o que borbulha em nós, o que pulula em nós. E dessa forma, que possamos ganhar consciência do que nós distribuímos em nosso entorno, porque nós só distribuímos aquilo que temos. Nós não somos capazes de dar algo que não temos. E é importante saber o que é que temos em nós.
Muita paz a todos.